Oi, 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 pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas aí. Tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco. O nome dessa palestra é Design e Acessibilidade, criando projetos mais inclusivos. E qual que é a ideia aqui? É basicamente dar algumas dicas para que vocês possam trabalhar de forma mais acessível, mais inclusiva, que possa trazer mais conteúdo para um número maior de pessoas e isso possa melhorar na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, em todos os outros lugares. Então, quando a gente está falando de inclusão, né? O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em deficiência? Geralmente, quando fala pessoa com deficiência, inclusão, acessibilidade, vem basicamente aquela vaga de uma pessoa que usa cadeira de rodas, ou então uma pessoa em cadeira de rodas, ou uma pessoa cega, ou uma pessoa que precisa de um intérprete de Libras. E é basicamente isso, né? A gente acaba se fechando nesses conceitos e se esquece de pensar o que significa de fato deficiência. E aí eu trouxe alguns conceitos para vocês, que é da Débora Diniz, de um livro que chama O que é Deficiência. E ela traz alguns conceitos que eu acho que são bem interessantes, que o termo deficiência, ele vai além da pessoa ter alguma dificuldade motora ou algum outro tipo de questão, né? Ela coloca assim, o conceito de deficiência é consequência de uma construção social. E depois ela fala assim, aqueles que chamamos deficientes surgem com o preconceito e a falta de sensibilidade da sociedade na qual está inserida. E por que eu trouxe isso daqui para vocês? Para a gente colocar essa questão mais próxima. A gente não está falando daquela pessoa na cadeira de rodas que nós vimos um dia andando pela rua. A gente está falando de coisas do nosso dia a dia. E é muito importante a gente entender como que isso pode nos afetar. E afetar o nosso trabalho, afetar os nossos relacionamentos, né? Mas beleza, né? Que falta de educação. Cheguei aqui já falando com vocês, trazendo conceitos, mas não me apresentei. Então, oi, eu sou a Anne. Eu estou aqui apresentando uma imagem, né? Uma foto minha, que é a foto que a gente usou para o card de divulgação. Vou me descrever, sou uma mulher branca, tenho cabelo platinado, estou usando óculos, uma blusa listrada, preto e branco. Aqui ao fundo tem uma parede branca e eu estou utilizando um fone de ouvido, que ele só tem um dos lados, porque eu sou surda de um ouvido, então eu utilizo o fone de ouvido só de um dos lados, né? E vou falar um pouquinho sobre essa questão de como se trata de construção social, falando um pouco da minha história. Como eu estou me apresentando, eu vou falar para vocês que eu tenho uma questão que chama fibromialgia. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu trouxe aqui uma imagem que é basicamente isso aqui. São vários pontos no nosso corpo, são pontos que não são necessariamente musculares, nem ósseos, são vários locais no nosso corpo que doem. Então, uma pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor todos os dias, o tempo inteiro. Estou conversando com vocês, estou sentindo dor. Às vezes, a gente tem crises de dor que fazem com que você precise tomar, por exemplo, morfina na veia. E outros momentos, apenas dói, como eu estou agora. Então, qual que é a grande questão dessa doença? Ela é uma síndrome, é crônica, não tem cura, não tem remédio, não tem tratamento. A única coisa que a gente pode tomar são remédios que aliviem a dor. E aí, tem um único tratamento assim existente é exercício físico. Então, a única coisa que eu posso fazer para não ficar morrendo de dor é fazer exercício físico. Aí eu pensei, pô, vamos pensar pelo lado bom? Se eu tenho que fazer exercício físico para que as coisas funcionem, então eu vou virar a nova Graciane Barbosa, não é mesmo? Aí aqui eu estou mostrando para vocês um gif da Graciane Barbosa, muito forte, malhando aí com o corpo todo sarado. Pensei nisso, falei, bom, esse é o meu futuro, vou aqui ficar saradona, malhadona. E aí, o que acontece, né? Quando uma pessoa frequenta muito a academia, aí no meio da pandemia a gente está até sentindo falta de poder ir para a academia, né? Olha só o que esse Covid trouxe, né? Uma coisa que faz parte, assim, do aparato de quem vai para a academia é o fone de ouvido, né, galera? E aqui eu tô mostrando um outro gif da Graciane Barbosa ainda, malhando com um headset grandão. Qual que é a questão? Eu falei assim, bom, eu não vou conseguir usar um headset desse grandão
porque eu só escuto de um ouvido, então não preciso de um negócio tão grande que fica assim. E também é bem mais caro esses fones grandões, né? Pensei o seguinte, vou comprar um fone de ouvido que só coloque de um lado, né? Que seja pequenininho e tal, e que seja sem fio, porque além de tudo eu sou muito desastrada, gente. Se eu for fazer academia com esse fio aqui que eu tô, a chance de eu cair da esteira é tipo 9 em 10 vezes. Então eu falei, vou comprar um fone de ouvido, não que nem esse da Graciane Barbosa, né? Esse grandão, vou comprar um pequenininho. Pesquisei e encontrei esse daqui que eu tô mostrando para vocês. Fone, ó, gente, pequenininho, cabe assim no ouvido, certinho, tal, coisa mais linda, baratinho, tranquilo. Só que aí qual que era a grande questão desse fone de ouvido? Quando ele chegou, falei, não comecei a academia até o fone de ouvido chegar, porque faz parte do processo, né, da experiência da academia. Mas aí, quando o fone de ouvido chegou, qual que é a grande questão? Ele só encaixa no ouvido direito. Eu escuto do esquerdo. Eu não escuto do ouvido direito. Então, ele não encaixou no meu ouvido. Ele simplesmente não ficava. Procurei em vários locais, fui em várias lojas que tinha esses fones que só vendia de um lado. Falei, qual o lado que ele encaixa? E ninguém sabia me dizer, porque ninguém nunca se preocupou com isso. Afinal de contas, se entende que se alguém usa fone de ouvido é porque ela escuta. Então, ela escuta de qualquer lado. Se a pessoa é surda, ela não escuta, então ela não vai usar fone de ouvido. Mas eu escuto só de um ouvido. E por azar, eu escuto do ouvido esquerdo. Então, assim, a maioria dos fones de ouvidos eram para o ouvido direito. E essa, gente, se tornou a triste história de Anne, que não virou a Graciane Barbosa. Essa daqui é uma foto minha tentando usar esse fone de ouvido, né, todo mal encaixado. E aqui o título dessa história, gente, como eu não me tornei a Graciane Barbosa. Se alguém reclamar que eu não tô sarada, isso aí foi um problema de design. E por que eu tô falando isso? Porque isso é falta, basicamente, de uma equipe mais diversa. E aí, quando eu falo de equipes mais diversas, eu estou falando de uma diversidade enorme, que vai além de pessoas com deficiência. Diversidade que a gente está falando de pessoas LGBTQIA+, a gente está falando de pessoas idosas, nós estamos falando de pessoas gordas, de pessoas amputadas, de pessoas que tenham religiões diferentes. Por quê? Quando a gente convive com mais diversidade, quando a gente convive com pessoas que têm necessidades diferentes, a gente começa a ficar mais empático. Não é que nós somos ruins, não é que o pessoal que criou aquele fone de ouvido não estava nem aí para mim, mas é porque não é todo mundo que conhece alguém assim. Então, quando a gente trabalha com o maior número de pessoas, a gente está ali tendo acesso a uma diversidade maior, né? Aí você vai e me fala, poxa, mas eu não conheço nenhuma pessoa com deficiência. E aí eu trago algumas informações para você. Sabia que cerca de 20% da população mundial tem algum tipo de deficiência? E no Brasil é 24%. Isso significa mais ou menos 1 em cada 4 pessoas. E aí, por que será que você não conhece nenhuma pessoa com deficiência? Por que será que a gente volta nessa dificuldade aqui, nessa questão? Por quê? Será que é porque as pessoas com deficiência são muito tímidas e ninguém conversa, ninguém gosta de sair, tem um clube do bolinha ali específico? Não, é porque falta acesso. Quantas vezes vocês já viram, por exemplo, um cardápio que nem esse daqui que tem uma tradução em braille? Eu tenho amigos, e eu também sou assim, que quando vou num restaurante com um monte de opção, eu demoro muito tempo para pedir alguma coisa, porque sabe quando é tanta coisa gostosa? Agora imagina uma pessoa com deficiência visual, seja baixa visão ou uma pessoa cega, tendo que pedir para alguém ficar repetindo o tempo todo o menu, porque não sabe. Quantas vezes vocês já viram isso aqui? Ou então, uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, eu já fui dessas pessoas, de julgar a galera que compra no mercado tudo picadinho, né? Eu falei, puxa, mas que preguiça, o negócio é só um pouco mais, o negócio é mais caro, tal, até morar sozinha e ver que isso vale bastante a pena. Só que aí depois eu entendi que esse tipo de questão também facilita muito para alguém que tem algum tipo de deficiência motora, que tem algum tipo de dificuldade de segurar uma faca, um garfo, uma pessoa idosa, uma pessoa que está com o braço engessado, gente.
Porque às vezes é isso, às vezes a gente engessa o braço, às vezes a gente coloca aparelho e tá morrendo de dor e não consegue comer direito, e precisa de comidas que não sejam sólidas. Todos nós temos questões. Então, assim, é importante a gente pensar nessas questões, né? Uma outra coisa que é bem polêmica, eu acho que uns 3 anos isso ficou mais em alta, né? A questão do canudo de plástico, que é basicamente todo mundo, vamos abolir os canudos de plástico por causa dos oceanos, tal. Super concordo, galera, não sou a favor de sujar os oceanos. Mas eu vi um relato de uma moça que ela tem deficiência cerebral, ela tem um tipo de dificuldade um tipo de dificuldade não, ela tem um empecilho, assim, é um pouco mais complicado para ela segurar o copo para beber. Então, ela sempre usou o canudo. Quando foram retirados todos os canudos dos restaurantes, ela apenas não podia mais beber refrigerante ou a caipirinha dela, porque ela não conseguia segurar o copo sem que derramasse. E ela precisava de canudo. E quais que eram os canudos que eram disponíveis nos restaurantes? Eram aqueles canudos de alumínio, que machucam a boca se a pessoa está precisando se mexer demais. Imagina uma pessoa que tem Parkinson, que tem que tem o braço engessado, voltamos a isso, né? Então, assim, são questões, não estou falando vamos deixar todos os canudos de plástico, estou falando, vamos pensar de uma maneira mais ampla, mais diversa, vamos conversar com pessoas mais diferentes. Não conhece? Procura, gente. A gente hoje tem rede social que a gente pode encontrar gente de todos os tipos. Por que a gente vai seguir sempre as mesmas pessoas que falam sobre os mesmos padrões, as mesmas questões? Não precisa. A gente pode ter uma coisa muito mais interessante, né? Beleza, Anne, você está falando isso aí, mas o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso de uma coisa mais prática. Então, vamos lá. Primeiramente, primeira coisa que você tem que fazer é pergunta. Pessoas com deficiência não têm problemas com perguntas. Pergunta, você se sente confortável com isso? Por exemplo, eu que escuto desse lado, eu sempre gostei de trabalhar do lado direito das pessoas. Por quê? Porque fica todo mundo do lado que eu escuto. Porém, se eu vou viajar, por exemplo, de ônibus, de avião, eu prefiro que as pessoas fiquem do lado surdo, porque aí ninguém me atrapalha. Então, assim, se eu estou num trabalho e alguém me pergunta isso vai me deixar mais confortável. Da mesma forma, você pode falar para uma pessoa onde que você fica mais confortável quando você vai para tal lugar, se você está trabalhando nisso, se você vai dar uma palestra, faz sentido fazer assim? Você precisa de uma conversa mais? Então, assim, perguntar não dói. Pergunta, tá, mas aí também tá muito fácil, né, Anne? Vamos lá, um pouquinho mais, passar mais. Segunda coisa, priorize pessoas com deficiência quando vocês vão contratar, quando vocês vão trabalhar em equipe. São pessoas que, por viverem coisas diferentes, elas vão trazer mais diversidade. Aí eu estou falando de pessoas com deficiência aqui, mas eu volto para aquela questão da diversidade. Pessoas LGBTQIA+, pessoas de diversos gêneros, pessoas de diversos tamanhos. Então, assim, quando a gente prioriza essa diversidade, a gente traz mais interesse, assim, a gente traz mais informação para um grupo. E aí, terceiramente, vou trazer um básico para vocês aqui. Vamos primeiro para a terminologia. Não sei se vocês repararam que o tempo todo eu estou usando o termo PCD, a sigla PCD. Significa pessoa com deficiência. Por que eu estou utilizando isso? Porque hoje se entende que essa é a melhor maneira de se referir a uma pessoa com deficiência. Deficiente é um termo meio preconceituoso, coloca como se a pessoa fosse menos, assim, a pessoa que não funciona tão bem, ela é deficiente. Ou pessoa com necessidade especial, também parece que é uma pessoa que tem, sabe, um problema, assim, a pessoa apenas tem um tipo de deficiência. Isso é uma característica como a cor do nosso cabelo, a cor dos olhos. Ou pessoa portadora de necessidade especial. Você está portando um negócio. É tudo muito pesado. Pessoa com deficiência é isso. É uma pessoa, antes de mais nada, que tem um tipo de deficiência. Se chamar pelo nome, gente, melhor ainda. Nem precisa ser PCD. Se me chamar pelo nome, Anne, vou atender sem problemas. Então, assim, essa é uma dica. Segunda dica, descreva-se.
Isso que eu fiz no começo aqui, que eu falei, eu sou uma mulher branca, tô de óculos, tô com uma blusa assim, assim, assado, é uma forma que, por exemplo, se tiver uma pessoa com algum tipo de deficiência visual assistindo essa palestra, ela vai conseguir pelo menos entender quem sou eu, em que lugar ali eu tô. Se alguém estiver escutando, porque vamos lá, a gente está num momento onde está todo mundo fazendo mil coisas. Se tiver alguém só escutando essa palestra, ela também vai conseguir imaginar. Entende que essa questão de oferecer acesso, ela amplia para todo mundo? Uma outra dica é evite diminutivos. Surdinho, mudinho, é extremamente... Eu entendo que às vezes é com boa intenção quando as pessoas falam isso, mas não funciona. É uma coisa que parece que você está diminuindo a pessoa. E não, gente, é o que eu estou falando. Uma deficiência é apenas uma característica. Isso não define ninguém. Uma outra coisa evite dizer que a pessoa tem problema. Ah, aquele fulano ali tem problema, sabe como é? Gente, todo mundo tem problema aqui. Se algum de vocês não tiver problema, por favor, me fale como. Preciso saber. Uma outra coisa também que não é muito bacana é falar que a pessoa sofre de alguma coisa. Ah, ela sofre de surdez. Gente, que isso? Tô aqui feliz, palestrando na campus aqui. Inclusive, pessoal, obrigada pelo convite. Tô felizona aqui. Eu, por acaso, sou surda mesmo. Não diga surdo-mudo. Surdo-mudo é um termo extremamente pejorativo. A pessoa que é surda, ela é surda. Ela não fala, ela não é oralizada porque ela não escuta. Mas existem surdos que são oralizados. Eu, por exemplo, existem pessoas que são surdas dos dois ouvidos que também são oralizadas, que aprenderam. E tem outras pessoas que não. Mudo é uma pessoa que tem algum tipo de problema nas pregas vocais. E aí, claro, existem, mas não é surdo-mudo. A pessoa é surda. Esse também é um termo que não é muito legal. Evite cores muito fortes, que dificultem a leitura e tenha pouco contraste. Eu coloquei esse exemplo aqui do fundo vermelho com as letras verdes para causar um pouco de incômodo mesmo. Vocês conseguem perceber como que as letras quase que se mexem aqui? Por quê? São cores muito fortes ao mesmo tempo. Olha a diferença de quando eu coloco no preto e branco. A gente consegue respirar, então evita isso. Autistas, por exemplo, podem ter transtornos de processamento sensorial, visuais, e isso dificulta um pouco quando você coloca uma coisa com uma cor muito forte. E aí, falando de autismo, uma outra coisa que é bom evitar é utilizar figuras de linguagem. Por exemplo, nossa, choveu canivete. Não é tão óbvio para algumas pessoas que isso se trata de uma metáfora, que isso se trata de uma figura de linguagem. Quando você não sabe quem vai estar no seu trabalho, na sua empresa, na palestra, na aula que você vai dar, é sempre importante pensar que todo mundo ali pode ter algum tipo de deficiência. Então, tentar utilizar maneiras de se comunicar de forma mais funcional. Então, evitar figuras de linguagem, legendar vídeos, colocar legenda, mesmo vídeo em português. Eu, por exemplo, por ser surda de um ouvido, às vezes eu preciso escutar uma coisa em português muito alto, então eu prefiro colocar legenda. Legenda de português, português. Isso é uma forma de acesso também. Claro, sempre que puder, contratar um intérprete de Libras também. Nem toda pessoa que não escuta, nem toda pessoa surda vai conseguir ler em português, mas nem todo mundo também vai ser fluente em Libras. Então, os dois funcionam muito bem. Coloque audiodescrição nos vídeos, tipo isso que eu fiz aqui, de explicar como que eu tô. É legal, pessoal, porque a pessoa pode apenas estar ouvindo também. Para áudios, é legal sempre disponibilizar uma versão por escrito. E claro, gente, eu sei que isso tudo é difícil, mas eu estou dando algumas dicas para vocês tentarem colocar ali o que dá para fazer, sabe? Como que eu posso melhorar? Ah, vou só legendar meus vídeos. Beleza. Por exemplo, a pessoa que trabalha com podcast, faz um roteirinho ali, você já pode escrever ali e publicar depois. Porque às vezes a pessoa é surda, mas quer saber o que está falando no podcast, ela não vai ter acesso só porque ela é surda. Poxa, que pena, né? Use sublinhado apenas para links. Aí a galera da velha guarda vai se lembrar que antes tinha esse sublinhado azulzinho aqui, que era sempre que tinha um link, era desse jeito. Quando uma pessoa com deficiência visual, ela está utilizando o leitor de tela, que é basicamente um software que vai ficar lendo tudo que tem na tela, esse leitor de tela entende o sublinhado como um link. Se você utiliza o sublinhado só para destacar, isso pode atrapalhar um pouco na comunicação. Então, assim, muda de cor.
muda o tamanho da fonte, muda a fonte, mais sublinhado, mais para links, principalmente quando você estiver falando, claro, de projetos digitais, né? Não use textos inteiros em caixa alta. Primeiro que é meio falta de educação, né, galera? Sempre que alguém coloca tudo em caixa alta, você acha que está gritando. E outro que isso dificulta a legibilidade. Pessoas com dislexia, por exemplo, têm uma questão visual que meio que embaça as letras, que as letras se trocam, elas se confundem. Se você coloca tudo em caixa alta, isso dificulta muito. Ou esse aqui que eu coloquei, ó, evite usar palavras com pouco ou nenhum espaçamento e textos muito longos sem hierarquia visual. Claro que eu dei uma exagerada aqui, mas o que é isso? Isso aqui, ó, dificulta completamente a leitura. Eu sei o que está escrito aqui porque eu escrevi e ainda assim eu tive um pouco de dificuldade. Então, voltando, pessoas com dislexia podem ter essa dificuldade com textos muito compridos ou muito apertadinhos. Eu até trouxe aqui, ó, um videozinho que eu vou passar 5 segundinhos, ó, só para mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um teste, é um exemplo, um site de exemplo de como uma pessoa com dislexia enxerga. Olha só como as letras vão se trocando. Claro que com o tempo ela começa a entender o que está escrito ali, mas se você coloca textos muito longos, isso dificulta muito a legibilidade. Ai, meu Deus, deixa eu passar o slide aqui. Peraí, gente. Peraí. Foi, pronto, nada aconteceu. Use textos e imagens também. Quando a gente está falando de projetos que vão ser mostrados para outras pessoas, dá aquele cansaço, né? Quando é só textão. Você coloca imagem, você quebra o texto, você facilita a leitura de pessoas com diversos tipos de deficiência e também torna mais interessante, né, gente? Vamos combinar que hoje em dia ninguém abre um site e fala, nossa, textão, que delícia. Até quando a pessoa escreve textão é um aviso, né? Ali em textos à esquerda, quando a gente está falando de textos longos, é bom sempre deixá-los alinhados à esquerda. Por quê? Imagina um texto longo que está todo centralizado. Às vezes a gente tem aquela dificuldade de entender assim, não, pera, onde que ele vai começar? Você quase tem que colocar o dedo. Isso não é bom, isso dificulta muito e tem gente que desiste de ler. Tem gente que desiste de ter um conteúdo super interessante que você está querendo apresentar porque o texto está muito longo ou porque não consegue ver qual que é a própria linha. Então, assim, uma outra dica é alinhe textos à esquerda. Isso vai facilitar muito e não vai ser nada grandioso. Evite fontes muito pequenas. Aqui eu coloquei fontes muito pequenas, bem pequenininho. Fontes muito pequenas atrapalham quem tem algum tipo de deficiência visual, tipo baixa visão, pessoas mais velhas, pessoas que se recusam a utilizar óculos, mesmo precisando delas, então, mesmo precisando deles. Então, evita. Se você pode facilitar para as pessoas, por que dificultar, né, gente? Evite passar informações só por cor ou só por imagem. Aí eu coloquei aqui um círculo amarelo com o cérebro no meio, que diz... O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Absolutamente nada, gente. Só coloquei isso aqui. Por quê? Porque isso aqui pode falar alguma coisa para todos vocês, pode não falar nada, ou pode falar coisas completamente diferentes. Então, sempre que utilizar alguma cor, sempre que utilizar alguma imagem, é legal colocar um texto junto. Sempre utilizar texto, é legal colocar uma imagem junto. Quando você está falando de projetos, de trabalho, de propostas, são formas de você gerar mais acesso. É assim, a pessoa com baixa visão vai entender, a pessoa surda vai entender, e a pessoa mais velha ali vai entender também, sabe? É basicamente conseguir trazer um conteúdo para mais pessoas. Isso melhora no nosso trabalho, isso melhora no nosso dia a dia e faz com que a gente conheça pessoas mais interessantes. E aí, gente, a última dica, e eu sei que está um pouco rápido assim, mas queria trazer muitas dicas para vocês, então vai ficar gravado, eu acho. Qualquer coisa, converse com o pessoal aí da Campus. Por último, coloque descrições de imagens no Insta. E por que eu falo Insta? No Facebook? Também. No LinkedIn? Também. Mas o Instagram, ela é a rede social que está em alta hoje em dia, né? E TikTok também. TikTok é legal tentar descrever. Por quê? E aqui eu coloquei na configuração das imagens, vocês conseguem colocar esse texto alternativo. Ou então, na própria foto, aparece um alt ali do lado. O que significa? De texto alternativo. Então, basicamente, essa é uma maneira de você possibilitar que pessoas cegas ou com baixa visão também saibam o que está acontecendo. E sim, gente, pessoas cegas ou com baixa visão usam o Instagram. Instagram não é só para quem enxerga. Então, são formas de você trazer mais pessoas, de você conhecer mais pessoas, de trazer mais acesso
e mais interesse. E aí, por último, eu começo com essa dica e termino com ela. Pergunte. Perguntar não dói e ninguém fica ofendido com isso. Claro, se for feito com educação. A acessibilidade, no fim, gente, é bom para todo mundo. A ideia é todo mundo aqui envelhecer bem, envelhecer com autonomia. Então, quando você está oferecendo acesso para pessoas com deficiência, você está oferecendo acesso para o seu futuro também. Então, pessoal, é isso. Se vocês quiserem continuar o papo, o meu site é animentes.com.br, Anne, A-N-N-E, e o meu Instagram é o @animentes. Espero que vocês tenham curtido. É um papo rapidinho. Pessoal da Campus, super obrigada pelo convite. Os robôs que estão aqui me ajudando, galera, muito obrigada. Desde a Mainara. Direto de Brasília.